Abre comigo lá, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Apenas o verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Igreja de Jesus. Olha que palavra linda. Paulo está falando aqui um ensinamento para que todo cristão seja um imitador de Deus. Um imitador de Cristo. Nós vemos umas pessoas, muitas vezes, querendo imitar um cantor, querendo imitar alguém que ela admira, né? Seja um político, seja um cantor, seja alguém que se destacou em alguma área, seja um palestrante, seja um médico, seja um personal, um nutricionista, né? Cada um tem o segmento que ele gosta e ele acaba ali seguindo determinadas pessoas e imitando. Às vezes o jeito do cabelo, da roupa, o jeito de falar, as piadas, né? São várias questões que acontecem. Só que aqui a Bíblia está falando que nós como cristãos temos que imitar a Deus como filhos amados. Lógico que o texto vai dar alguns exemplos da gente amar, de moralidade sexual. O texto vai dar. Porém, eu quero aqui dentro desse texto, falar 4 pontos brevemente. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E eu quero aqui falar 4 pontos que Cristo fazia para a gente imitar. 4 atitudes, 4 comportamentos, 4 formas de maneira de viver que Cristo tinha, que eu e você devemos imitar. Então, abra lá comigo, Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5, verso 16. O que nós temos que imitar Jesus? Se Paulo está falando aqui, dando uma instrução, uma ordem. Olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo diz também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a Bíblia nos ensina que nós temos um modelo, um exemplo a copiar, a seguir, que é Cristo. Cristo é o nosso exemplo, é a nossa referência, é o nosso exemplo. Referência, exemplo e cópia, Cristo. Amém? Lucas capítulo 5, verso 16. Diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O que eu e você temos que imitar de Jesus? Oração. Jesus tinha o hábito de orar. Jesus tinha o costume de orar. Fazia parte do dia a dia de Jesus orar. Veja, ele se retirou de um lugar depois de ter realizado uma cura, depois de realizar milagres, depois de ele estar ali com o povo, e ele ia para lugares solitários orar, buscar intimidade com Deus. Eu pergunto para você, como está a sua vida de oração? Agora que você está com mais tempo em casa. Você tem orado mais ou menos? Se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Fazer como Jesus. Copiar Jesus. E Jesus orava. Então nós temos que orar. Abra lá comigo. Marcos capítulo 1. Verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Preste atenção aqui nesse texto. De madrugada, tem crente que não gosta de orar de madrugada. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Já pensou se você tivesse que sair da sua casa, do seu quarto, ir lá para a rua, lá para o meio do mato orar? Às vezes a gente ora em casa.
Então, seja um imitador de Jesus. Tenha uma vida de oração. Jesus orava. Ele saía para lugar solitário, mesmo depois de estar ali no culto, ali de cura, ali com os discípulos. Jesus acordava de madrugada e saía para lugar deserto para orar. A oração é o combustível da igreja. A oração é o combustível do cristão. Um cristão sem oração é um cristão sem relacionamento com Deus, sem conversa. Você já ficou 3 meses, 6 meses, 1 ano sem conversar com ninguém? É assim quando a gente não ora, a gente não está tendo a conversa, um relacionamento com Deus. Ore, povo de Deus, tenha uma vida de oração, tenha o hábito de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, primeira questão para eu e você imitar Jesus, copiar Jesus, a nossa referência, o nosso exemplo, orar. Segundo, abre lá, Lucas capítulo 4. Sede imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Lucas capítulo 4, verso 16. Amém? Quem gosta de oração, escreve aí, dá um amém aí. Fala amém, nós vamos orar, pastor. Lucas capítulo 4, verso 16. E foi Jesus a Nazaré. Aonde Jesus foi? Nazaré. Onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Como era de costume, ele tinha um dia que ele ia lá na igreja cultuar Deus. Ele tinha o dia de culto dele, era hábito, era costume de Jesus. Quer imitar Jesus? Que você tenha o teu dia de cultuar Deus. Seja presencial ou online, mas Jesus tinha o hábito de ir à igreja. Jesus amava estar na igreja, cultuar na igreja, servir na igreja, mesmo naquele contexto de época. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus orava, Jesus tinha o costume, tinha o dia dele para a igreja. Esse é o dia de eu ir cultuar a Deus, eu não abro mão desse dia. Jesus tinha o dia de sábado, de costume, de ir na sinagoga, de cultuar a Deus. Tem o seu dia de ter o seu culto aí na tua casa, teu culto doméstico. Temos que resgatar isso. Deus está nos dando esse tempo para isso. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto, abre comigo. João capítulo 6. Já estou finalizando, até meia-noite eu acabo, amém? João capítulo 6, verso 37. João capítulo 6, verso 37. Primeiro, Jesus orava. Segundo, Jesus tinha um dia para cultuar, para ir buscar Deus. Vamos imitar o nosso Deus? João capítulo 6, verso 37. Diz assim, terceiro ponto. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vir a mim eu jamais rejeitarei. Verso 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus fazia a vontade de Deus. Jesus é o seu exemplo, a sua referência. Nós temos que copiar Jesus, então viva para fazer a vontade de Deus. Nós temos que deixar a nossa vontade um pouco de lado, meus irmãos. É necessário que Ele cresça ou diminua. Jesus é o nosso exemplo e Ele... eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que está lá no céu. Ore buscando a vontade de Deus. Leia a Bíblia buscando a vontade de Deus. Seja um imitador de Jesus. Vamos ler mais um texto aqui? João 4, 34. Está aí pertinho, João 4, 34. Diz assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual que era a comida de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Porque Jesus tinha fome da vontade de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, concluir a sua obra. Porque a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Porque Jesus tinha fome da vontade de Deus. Jesus tinha ânsia de fazer a vontade de Deus. De cumprir o que Deus tinha ordenado ele fazer. Você tem fome da vontade de Deus? Está aí, Jesus está te ensinando hoje. Você orar e ler a Bíblia falando, Jesus me dá fome da tua vontade. Aleluia. De viver o teu propósito na minha vida.
não mais o meu, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Vamos para o quarto ponto para a gente encerrar? Abre lá, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Os discípulos estão voltando do caminho de Emaús. Estão indo, né? Depois de Jesus ter morrido. Lucas capítulo 24. Verso 24. E aí Jesus encontra eles no caminho e começa a questionar. E aí, para onde vocês estão indo? Ah, estamos indo embora. Você não viu o que aconteceu? Verso 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não viram. Verso 25, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Verso 26, não devia o Cristo sofrer todas estas coisas para entrar na sua glória? Verso 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus tinha um relacionamento com a Bíblia. Jesus conhecia a Bíblia. Olha o que o verso 27 está falando. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus explicou tudo o que estava nas escrituras para ele. Jesus relatou a Bíblia e explicou. Porque Jesus conhecia a Bíblia. Lá em Lucas 4, quando Jesus é tentado, ele fala o que para Satanás? Está escrito. Porque Jesus conhecia a Bíblia e aplicava a Bíblia na vida dele. Quando Jesus falou, Satanás está escrito, ele está falando, Satanás, eu não vou falar o que você está falando, porque eu vou falar o que está escrito, eu vou obedecer o que está escrito, porque eu vou praticar a Bíblia, Satanás. E é por isso que eu vou te derrotar. Quando você pratica a Bíblia, você derrota as trevas. Jesus conhecia a Bíblia, Jesus explicava a Bíblia e Jesus praticava a Bíblia. Jesus orava, olha só, Jesus orava, Jesus tinha o costume de ter um dia para ir buscar Deus, ir na igreja, Jesus tinha fome da vontade de Deus e Jesus conhecia a Bíblia, ensinava a Bíblia e praticava a Bíblia. 4 pontos para eu e você seguir o exemplo de Jesus, porque a Bíblia diz para a gente ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Quer ser um imitador de Deus? Siga esses 4 pontos na tua vida. E eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.